Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Cartas da Verdade. O meu nome é Anaís e neste vídeo eu vou fazer uma breve análise da carta de nascimento de Puff Daddy. Puff Daddy, ele nasceu no dia 4 de novembro de 1969 e, portanto, a sua carta de nascimento é o 3 de ouros. Antes de mais, o que é que significa a carta de nascimento? A carta de nascimento ela é fundamental para poder traçar o perfil psicológico de cada um. Ela é a carta fundação, ela funciona como uma carta síntese dos nossos recursos, das nossas competências pessoais e que nós viemos para manifestar nesta realidade, nesta existência. Então, o 3 de ouros é muito interessante que muitas pessoas que são extraordinariamente ricas têm como carta de nascimento o 3 de ouros. Por exemplo, Donald Trump também tem esta carta de nascimento. Isto porquê? Porque o 3 de ouros está associado ao dom para co-criar. Esta é a carta da co-criação. E porquê? Porque o 3, em termos numerológicos, está associado a Marte. E Marte consegue identificar quais são as necessidades pessoais e ele consegue traçar um plano ou uma estratégia no sentido de satisfazer essas necessidades. E para isso é muito importante uma ação, uma tomada de ação continuada e que exige esforço, trabalho árduo, foco e o exercício da vontade pessoal. São essas qualidades de Marte que tornam estas pessoas tão bem sucedidas no plano da matéria, porque Ouros é um naipe que representa precisamente o mundo físico, a materialidade. O 3 também está associado à Trindade. O 1 representa o eu individual, o 2 representa o objeto de desejo que o eu individual deseja alcançar e o 3 representa Deus e o universo. E, portanto, a osmose destes 3 elementos auxiliam o indivíduo nessa projeção da realidade pensada, sonhada, imaginada no plano da matéria. E tanto Puff Daddy como Donald Trump, eles conseguiram construir ao seu redor um império. Puff Daddy construiu um império a nível musical. E, portanto, é muito importante analisar no contexto do spread de nascimento o planeta Marte, porque o 3 de ouros rege esta força, esta qualidade de Marte. E este homem tem o seu Marte em Capricórnio. E Marte está exaltado em Capricórnio. E, portanto, ele ganha força, ele ganha dignidade. E traz, obviamente, sucesso, porque Capricórnio é o 10º signo do zodíaco que representa a visibilidade profissional, representa o nosso karma no mundo. E a fama e o reconhecimento social advém desse karma construído. E, portanto, desta forma muito simples, conseguimos perceber de onde vem o sucesso deste indivíduo. Então eu vou partilhar agora o software Cartas da Verdade e temos aqui explanado a carta de nascimento, que está no fundo laranja, e a partir da carta de nascimento é formado o spread de nascimento, que são 13 cartas e que vai de Sol a Plutão, e a leitura deve ser da direita para a esquerda. Então, de uma forma muito resumida, as cartas da verdade usa as 52 cartas do baralho tradicional e
usa em simultâneo a astrologia védica e, portanto, acabamos por fazer uma simbiose destas duas ferramentas. Então, como vimos, a carta de nascimento de Puff Daddy é o 3 de ouros. E o 3 de ouros está relacionado ao planeta Marte. E, portanto, é muito importante, no contexto do spread, averiguar qual é a casa, qual é o signo, qual é a carta em que Marte consta. E se repararem, Marte ele consta na carta de Saturno. Porquê? Porque o seu Marte está no signo de Capricórnio e Capricórnio é regido por Saturno. Quando Marte está em Capricórnio, ele está exaltado. E, portanto, em termos de dignidade planetária e força, nós estamos a lidar com alguém que consegue expressar de uma forma elevada os significados de Marte. E Marte está associado a esta capacidade nata de usar o seu sentido de lógica e racionalidade para cumprir o seu plano e a sua estratégia e alcançar os objetivos inicialmente delineados. Então, o que é que isto diz deste indivíduo? Que estamos perante alguém que conseguiu ser muito bem sucedido na sua carreira profissional. Porque Capricórnio, na qualidade de décimo signo do zodíaco, ele rege a arena profissional, a nossa visibilidade profissional. Mas Capricórnio também representa a nossa ação no mundo. E a nossa ação tem consequências. E por isso Capricórnio também significa responsabilidade. Porque tudo aquilo que é plantado, tudo aquilo que é semeado, é colhido. E é muito interessante notar que Marte consta no 9 de espadas. E o 9 de espadas é uma carta cujos significados são difíceis por natureza. O 9 de espadas lida com a morte do ego, com a aniquilação do ego. Então, digamos que há aqui uma espécie de um conflito de significados. Se por um lado temos alguém que é muito bem sucedido, não é? Que chegou ao poder de uma forma brilhante, não é? Porque falamos de alguém que domina a indústria musical, mas ao mesmo tempo temos associado a este sucesso o 9 de espadas. E é muito notório estas pessoas que têm uma grande visibilidade e são figuras públicas. O ego tende a ser muito inflamado. Então o 9 de espadas vem trabalhar a necessidade de humildade, de se responsabilizar pelas suas ações no mundo. E eu, quando quero fazer uma análise mais rápida do spread de nascimento, eu gosto de avaliar a carta de Rahu, que vai ser agora assinalada. A carta de Rahu ou a carta do Nodo Lunar Norte. Porquê? Porque a carta onde consta, que é representada por Rahu, é a carta que a pessoa menos domina. De entre as 52 cartas, essa é a carta que a pessoa padece de uma forte ignorância. Ela não consegue compreender, ela não domina os significados dessa carta. E, portanto, há uma grande ignorância. E quando nós ignoramos algo, nós estamos suscetíveis a cometer erros. E essa carta indica muitas vezes
o quão bem nós seremos sucedidos na nossa vida por sabermos ou não integrar esses significados. Porque grande parte dos nossos aprendizados advêm dos temas relacionados com essa carta. E no caso do Puff Daddy, a carta de Rahu está no 2 de copas, o que é muitíssimo interessante, porque copas fala-nos sempre dos assuntos que estão relacionados ao coração. Representa as parcerias que nós formamos com os outros. E quando eu falo de parcerias, não falo só de casamento, de matrimónio, eu falo de parcerias a nível dos negócios, não é? Colegas de trabalho. E o 2 está associado à necessidade de fusão emocional, osmose. Porque aqui, quando nós falamos do 2, nós falamos da necessidade de conciliar interesses, a necessidade de equilibrar o interesse individual e o interesse do outro. E como Puff Daddy tem um Marte muito exuberante, muito bem posicionado, este indivíduo ele só conhece a sua vontade. E, portanto, é uma pessoa muito difícil de lidar no dia-a-dia. E, por só conhecer a sua vontade pessoal, ele abafa, aniquila a vontade dos outros. Há um abuso de poder. Há um domínio da vontade sobre o outro. E este é o lado mais sombra. Este é o lado negativo de Marte. E o 2 também está associado à Lua. E Lua representa também o ego, porque tem muito a ver com a nossa atitude e com o comportamento que nós adotamos na relação com os outros. E é muito interessante notar porque o 2 de copas representa precisamente a fusão sexual. Representa a cópula. E esta carta, de uma forma muito resumida, explica o porquê de Puff Daddy, neste momento, estar encarcerado, não é? Pelos crimes que tem cometido ao longo destas décadas e que estão associados a quê? A sexo, uso de drogas, tráfico humano, tráfico sexual. Portanto, todos esses temas revelam a distorção dos significados de 2 de copas. Como esta pessoa não consegue, não admite que os outros contrariem a sua vontade, ele impõe a sua vontade. Então aqui, digamos que de uma forma muito simples, nós conseguimos perceber quais foram os erros sistematicamente cometidos e que justificam, atualmente, o seu aprisionamento, não é? E Rahu, ele consta no valete de copas. Então, é muito interessante notar que há uma osmose de significados, há uma continuidade de significados. Porque temos outra vez a repetição do mesmo naipe, copas, e o valete de copas, quando é manifestado de uma forma negativa, a pessoa pode ser bastante promíscua a nível sexual. Porque o valete tem ele ainda é muito pueril, jovem. Então ele está a experimentar essa área, o que é estar num relacionamento amoroso, o que é explorar a sexualidade. Então, o valete de copas, de uma forma mais negativa, a pessoa pode sofrer desse síndrome de Dom Juan, de sofrer dessa promiscuidade sexual, de não conseguir encontrar essa satisfação plena. E mais, valete de copas pode inclusive indicar pedofilia.
porque normalmente os valetes estão sempre associados ao público juvenil e infantil. E, portanto, só através da análise destas duas cartas conseguimos compreender realmente qual foi a área de vida que este homem errou mais. E é muito interessante notar que o seu Rahu, ou nó lunar norte, está em Peixes. E o Peixe é o 12º signo do zodíaco. Representa precisamente o isolamento, o retiro, o isolamento social, retiro, representa prisões. Então digamos que Puff Daddy ele está a cumprir com o seu destino pessoal. Porque a carta de Rahu fala muito do nosso destino pessoal, para onde nós estamos a caminhar. Representa a evolução da alma. E se Rahu está em Peixes, o seu Ketu está em Virgem. E o seu Ketu, se repararem, está em conjunção com a Lua. Portanto, Ketu e Lua partilham a mesma carta, que é o 5 de espadas. E esta conjunção, em termos astrológica, é um pouco desafiante, porque da mesma forma que pode indicar uma certa inclinação para temas relacionados com a espiritualidade, que não me parece que seja bem este o caso, a pessoa pode ser bastante reservada e disciplinada a nível emocional, porque a Lua está em conjunção com Ketu e está no signo de Virgem. Então esta é uma pessoa muito difícil de ler. E é muito engraçado que em muitas das entrevistas este homem quase sempre está de óculos escuros. Então esta é engraçado porque os nossos olhos representam o espelho da nossa alma. E os óculos, não é? Nós não conseguimos olhar a pessoa olhos nos olhos. Há essa necessidade de criar uma distância emocional do outro. E a Lua fala muito também de quem nós somos e de como é a nossa relação com a mãe. E eu tenho visto que muitas vezes esta conjunção de Lua com Ketu, ou nó lunar sul, pode trazer uma relação um tanto estranha com a mãe, uma relação um tanto bizarra. E portanto, estes são alguns dos aspectos e que determinam o perfil psicológico de personalidade deste homem. Também um aspecto que eu acho muito, muito interessante é que este homem ele tem o seu Vênus na carta 9 de Paus e ele está no signo de Balança. E Vênus rege Balança. Não é? Vênus representa precisamente as nossas parcerias. Então ele está no seu domicílio. Portanto, é engraçado notar que o Puff Daddy ele tinha uma grande influência, não é? Em Hollywood. Toda a gente o conhecia. Era como se ele fosse um astro, o Sol, não é? Então, essa influência, ele fez valer dessa influência social para também ter a liberdade de criar o império que criou. E é muito engraçado que Vênus representa a nossa realização, o sentido de felicidade. Fala-nos da felicidade que nós conseguimos alcançar nesta realidade física e mundana. Só que esta realidade física e mundana, ela é limitada, não é? E quando as pessoas como Puff Daddy, que são extremamente ricas, elas vivem
nesta constante busca do prazer, da perfeição. E como não conseguem essa plenitude, essa realização, depois há uma distorção e uma desvirtuação dos significados, neste caso, de Vênus. Então a pessoa torna-se quê? Torna-se uma amante dos prazeres, torna-se hedonista. E é muito engraçado notar que muitas das festas que este homem realizava, que eram as festas brancas, também está associado a Vênus, porque cada planeta está associado a uma cor e Vênus rege o branco. O branco representa a pureza, aquilo que é sublime. Se bem que neste contexto fica difícil de ver estas festas que este homem organizava como sendo algo de sublime e de perfeito, não é? Então, esta é uma análise muito, muito rápida, mas que visa, de uma forma introdutória, dar-vos a conhecer o meu trabalho, de como se pode, de uma forma tão simples e tão rápida, perceber como é que a pessoa opera neste mundo físico, ou quais são as áreas de vida onde ela tende a cometer erros e as consequências desses atos, e que estão associados, obviamente, ao perfil de personalidade que cada um de nós carrega. Então, eu vou deixar no link de descrição mais sobre mim, sobre as consultas que eu realizo e as formações que eu dou. Obrigada por assistir.